Olá pessoal, quero hoje considerar com vocês algumas lições para o nosso dia a dia da 10ª praga enviada ao Egito. As 10 pragas que foram enviadas ao Egito, elas foram terríveis e ao mesmo tempo uma grande manifestação do poder de Deus. Mas as pragas do Egito não se viram apenas de lição para os egípcios. Há muitas coisas importantes que nós também podemos aprender. Os hebreus estavam sendo escravizados nas terras egípcias há pelo menos 400 anos. Foi quando então Deus enviou as pragas sobre aquela terra, num total de 10 pragas. 9 delas não atingiram os hebreus, mesmo eles estando dentro do Egito, morando no Egito. A primeira praga, que foi a praga de sangue, os rios se tornaram em sangue, os egípcios iam pegar água ali e o que eles encontraram? Sangue. No mesmo rio, os hebreus pegavam água e quando eles pegavam água, era água pura para a sua sobrevivência. A segunda praga que Deus enviou foi a praga das rãs. Rãs nas casas dos egípcios, rãs nos quartos dos egípcios, tinha rã na sala, na despensa, na cozinha, tinha rã no quintal dos egípcios, tinha rãs em todo lugar, mas nas casas dos hebreus não tinha rãs. Os hebreus não foram atingidos por essa praga, mesmo morando no Egito. A terceira praga foi a praga de piolhos. O piolho em todo o Egito, mas no hebreu não tinha. Os meninos de hebreu poderiam brincar com os egípcios, os meninos hebreus não pegavam piolho dos meninos egípcios. Os egípcios tinham piolho, o hebreu não. E assim sucedeu na terceira, na quarta, na quinta, na quarta praga que foi a praga das moscas, na quinta praga que foi a morte dos rebanhos, na sexta praga que foi as feridas, os tumores, na sétima que foi aquela chuva de pedra, chuva de granizo, na oitava praga que foi a de gafanhoto, destruiu a plantação dos egípcios, mas dos hebreus não, a nona praga, a praga das trevas, mas na 10ª praga tudo foi diferente. As outras 9 os hebreus nada precisou fazer. O livramento veio da parte de Deus, sem eles pedirem, sem eles orarem. Eles não fizeram uma campanha de oração e jejum, Deus deu o livramento para eles. Eles não fizeram qualquer coisa, mas na 10ª praga não seria assim. Deus avisou que nessa 10ª praga, Deus avisou para eles terem o livramento, eles precisariam de ação, de oração, de muito trabalho. Teriam que sacrificar um cordeiro de uma maneira específica. E isso dá trabalho. Para alguns foi até ordenado, dependendo do tamanho da família, foi determinado repartir esse cordeiro, comer com ervas amargas junto com outra família. Deveriam individualmente passar o sangue desse cordeiro nos umbrais das portas das suas casas. Nessa 10ª praga, o livramento não viria automático como veio nas outras 9 pragas. A 10ª praga, a praga da morte dos primogênitos, não era como as outras 9. O que estava em jogo agora era o futuro de cada um, era a descendência de cada família, era a continuação de um povo, de uma nação, no caso aqui, na Bíblia, a nação de Israel. E se assim eles procedessem, se fizessem tudo o que Deus estava ordenando que eles fizessem, a Bíblia é clara, específica, a Bíblia diz que o próprio Deus desceria dos céus e os defenderia. Observe que o livramento seria de tal maneira que o próprio Deus anuncia que Ele mesmo viria para salvá-los. Não é um anjo que viria, mas o próprio Deus. Mas eles teriam que agir, e agir de forma certa e de forma correta. Nos dias de hoje eu vejo muitas pessoas, inclusive nós, muitos cristãos, confundindo milagre com mágica. Quer um casamento melhor, mas não se esforça. Quer um marido melhor, mas não trata o marido bem. Quer a esposa melhor, mas não trata a esposa com dignidade, com honra, como a Bíblia manda. Quer filhos todos certinhos, mas não tem tempo para dispensar aos filhos. Quer uma saúde legal, mas se entope de tudo quanto a porcaria joga para dentro, come errado, não faz atividade física. Então, essas pessoas, na verdade, elas não querem milagre, elas querem mágicas. Nós estamos vivendo dias difíceis sobre a terra. Não é mágica que vai nos livrar. Há uma ordem
nós precisamos de isolamento social, nós precisamos nos cuidar, nós precisamos nos precaver, nós precisamos nos alimentar direito, mas acima de tudo, devemos ter tempo na presença de Deus, ter tempo na oração, ter tempo para buscar o eterno. Eu insisto e tenho falado isso aqui em todas as minhas mensagens. Faça da sua casa um altar ao Senhor. Tome necessidade, tome consciência de todas essas coisas. Há coisas que Deus vai nos livrar sem pedirmos. Há livramentos que vêm e nós nem percebemos que o livramento chegou. Mas há livramento que só vai vir, como na 10ª praga, se fizermos o que temos para fazer. Às vezes é comer o cordeiro com ervas amargas. Às vezes é repartir o alimento com outro. Às vezes é nos proteger dentro de casa. Às vezes é lavar as mãos. Às vezes é obedecer. Às vezes é submeter. Às vezes é cuidar da própria saúde. Às vezes é cuidar do próprio corpo, cuidar da própria família. Não há mágica nesse processo. Não há mágica para o casamento perfeito. Não há mágica para a saúde perfeita. Não há mágica para a família dar certo. O que tem é muito trabalho, como teve no livramento da 10ª praga. Que Deus te abençoe.